Papo de Boteco. Papo de Boteco hoje eu vou trazer para vocês aqui. É um assunto mais polêmico um pouquinho. A gente sempre vem falando sobre... O Igor daqui a pouco... O Igor está voltando, está só com áudio ele. Está chegando. Voltei. Lá, chegou. Olha só. Vocês estão zoando só porque é vascaíno. Isso é sacanagem. Aí é sacanagem, né? Não vou nem falar. Stefano, quando for a vez do vascaíno falar, a gente fala que aí eu fiz na semana passada. Cara, tá aí que eu tenho que ligado. O volume aí do aí. Oxi. Tá dando retorno de eco, né? Não escutei nada. Tá com eco também, não. Tá ecoando. Tá dando retorno de eco para todo mundo. Agora deu uma melhorada. Olha só. Negócio isso é enquanto mexendo nessa porra. Repita aí a pergunta. Eu queria saber se quando o vascaíno começar a falar, a gente vai deixar ele sozinho com o Leandro, igual a gente fez semana passada. É melhor. Isso. É uma boa. Olha só, Alguém aí, velho. Oi? Alguém que tá vendo Tá dando retorno todo mundo. Não sei se a galera que tá assistindo a gente também tá tendo esse tipo de retorno. Aí. Mas É o Igor. Não é o Igor. Não sei, algum bug aí que deu no Era o Igor. Agora, olha só. Seguinte. Vamos falar sobre o Boteco. A necessidade da profissionalização da arbitragem brasileira, cara. A gente está vendo aí um monte de erro, um monte de inconsistência nos juízes, no VAR, reclamação para tudo quanto é lado. Aí vem uma matériazinha hoje, Mequetrefe, da Globo, aí, que estão botando os juízes para treinar no campo, que estão botando os juízes para treinar não sei aonde e tal. E quando a gente vai ver, na escala, os caras continuam sendo os mesmos a serem escalados. Eu vou deixar para vocês aí esse assunto para bater papo. E para vocês terem uma ideia do que está dialogar aí sobre esse eterno looping, que é essa arbitragem brasileira, que mesmo com VAR não consegue se achar, sempre briga para tudo quanto é lado, e a gente não consegue chegar a um ponto em comum. A gente já sabe da profissionalização necessária, mas o que fazer para melhorar essa arbitragem aí? Quem começa falando de vocês? Vai no Marquinhos? Vamos, Marquinhos. Vamos lá. Olha só. É aquilo que a gente sempre fala, né, cara? A gente não tem como cobrar de uma forma bem contundente de algo que não é profissional, tá? Eu vi ontem no Sport TV o PC, aquele da arbitragem. PC de Oliveira, né? Paulo Sérgio Oliveira, junto com o outro lá, que eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, eles falaram exatamente isso. O que a CBF, hoje em dia, pede para que o árbitro possa ser aprovado? A CBF exige apenas que ele seja aprovado no teste físico. Apenas no teste físico. Então, o que acontece? Hoje em dia, tudo bem, tá? Eu parto da seguinte opinião. O árbitro, ele, no nosso país, aqui no Brasil, a maioria desses árbitros, ele tem deficiência técnica, tá? Não acredito que seja problemas de má índole, de querer roubar, de querer prejudicar outro clube, não, juro que não acredito nisso, tá? Acho que tem problema técnico do árbitro. E uma das coisas que eu levanto a bola para vocês, não sei se vocês vão concordar comigo, os próprios atletas e a própria comissão técnica dos clubes prejudicam pra caramba a atuação do árbitro. Por quê? Porque qualquer situação que o árbitro vai marcar, já vem 3, 4, 5 jogadores em cima. Cara, eu estava assistindo o jogo ontem do Fluminense com o Santos.
um lateral a favor do Fluminense, mas óbvio, bateu na perna do cara do Santos, levantou o banco inteiro do Santos para cima do Bandeirinha, porque ele marcou o lateral a favor do Fluminense. Quando o VAR chama o juiz para tirar uma dúvida, alguma coisa nesse sentido, vão em cima do juiz, todos levantam do banco, comissão técnica, suplentes, a galera que está em campo, vai todo mundo em cima do juiz, pressionar o juiz e tal. O juiz ele não é profissional, às vezes ele não está nem preparado para isso, cara. Entendeu? Então, uma arbitragem que poderia ser tranquila, com 5 minutos de jogo, os jogadores já pressionando, comissão técnica pressionando, já prejudica totalmente essa arbitragem. Aí você vai fazer uma visão de jogos europeus. Cara, o árbitro marca, se 1 ou 2 vai questionar, é muito, cara. O VAR chama, o juiz vai lá na cabine do VAR, não vai ninguém em torno do juiz para pressionar o cara. Então, porra, o juiz tem problema técnico? Tem. Então é ser humano, cara. Ele vai errar, fato. Agora, os atletas aqui, eles precisam ter um pouquinho de discernimento, um pouquinho de bom senso, e deixar o cara trabalhar, cara. É impressionante como o brasileiro reclama. O cara fez uma falta óbvia. Ele vai reclamar, porra, não fiz nada. E assim vai, cara. Eu acho que tem a parcela de culpa da própria arbitragem, tá? E tem muita parcela de culpa dos atletas também que estão jogando. Marcos, deixa eu falar sobre aí o que você está dizendo. Boa noite a todos. Mandar um abraço para meu amigo Davi, que está querendo falar sobre o Flamengo. Davi, espera só um pouquinho. Davi da Pense Leve, o restaurante lá no Piauí, meu brother, fazendo já o merchan. É o seguinte, velho. Você disse aí que os jogadores têm que deixar o árbitro trabalhar. Eu já discordo de você. Eu acho que o árbitro tem que cumprir a regra. Ele não cumpre. Se ele deixa acontecer isso, é por causa que ele recebe ordens para não acabar com o jogo. Eu vi aquela ex-árbitra na Globo, eu esqueci o nome, que era a Bandeirinha, ela disse... porque se ele já tivesse dado o amarelo, daqui a pouco ele ia expulsar o rapaz e ia prejudicar o espetáculo. Quando ela falou prejudicar o espetáculo, é porque ele já vem condicionado para não aplicar a regra direito. Agora é o seguinte, sabe aquele negócio do rato, que você bota aquele teste, ele vai lá, vai pegar o queijo, toma um choque. Aí ele vai e tenta de novo. Depois ele não vai mais, porque sabe que vai tomar o choque. O que tem que acontecer no futebol brasileiro? O árbitro tem que cumprir a regra. Se ele cumprir a regra, o jogador vai em cima. Tomou amarelo. Vai em cima de novo. É vermelho. Aí os outros vão chegar, porra, se eu for pra lá, eu vou tomar amarelo. Nego quase espanca. Porra, o jogador quase espanca o árbitro, cara. É isso que eu tô dizendo. Mas o cara expulsa? Não expulsa, porra. Você viu o que rapidinho, Stefano, só concluindo. Você viu por que o Davi Luiz foi expulso no último jogo do Flamengo? O que ele fez com o árbitro? É isso. Mas ele foi expulso. O árbitro expulsou. 90% dos atletas fazem isso, cara. Isso é questão de educação. Isso é questão de educação, é questão de bom senso, Betão. Isso é questão de educação, de bom senso, cara. Do jogador, os jogadores fazem isso porque estão liberados a fazer. Sim, concordo. O árbitro tem que cumprir a regra. Qual é a regra? O cara foi para ele e xingou, é amarelo. Passou dos limites, expulsa. Agora, quando tem aqueles lances de falta, os caras dando peitada nele, não sei o quê, ele faz alguma coisa? Expulsa? Não expulsa, porra. Porque acaba o jogo. Acaba o jogo. Isso não é bom para patrocinador, isso não é bom para não sei quem, isso é bom para isso, aquilo. Então, eles não fazem. A verdade é essa. O árbitro também tem culpa de várias coisas. Esse negócio de profissionalização e tal, deles repetir, o que adianta você botar 95 árbitros para fazer treinamento se eles só ficam escalando 15? É sempre os mesmos. Adianta de quê? Eu vou botar uma pimenta aí nessa conversa aí,
Eu entendo até o comportamento de alguns jogadores, vou passar para o Stefano, só para passar a bola para o Stefano. O comportamento de alguns jogadores, ele vai muito também, não só jogador profissional, mas tem muita passionalidade de defender o time e as suas próprias razões. Agora, o despreparo de alguns árbitros é nítido, e às vezes até a questão da falta de boa vontade de alguns árbitros em alguns jogos, você pode ver que aí, vou falar assim, o Paulo César, o Flávio, o irmão do Paulo César, nitidamente apita mal contra todos os clubes cariocas. O irmão dele era assim também. Só está assim por causa do irmão. Ele só está lá por causa do irmão. O Heber Roberto de Oliveira é outro árbitro que, por exemplo, tem uma má vontade tremenda com o futebol do Rio de Janeiro. Agora, tem a coisa do profissional, a gente achou que o VAR fosse dar uma melhorada, que o VAR fosse dar uma agitada nisso daí, mas na verdade o VAR está sendo mal aplicado no Brasil. Peraí, eu não vou falar agora, porque o Stefano está 15 minutos aí com o dedo levantado. E aí eu vou passar para o Stefano o seguinte, Stefano, até colocando essa situação, não só do despreparo dos árbitros e tal, a questão da profissionalização do árbitro no Brasil parece uma coisa eminente, todo mundo fala sobre isso. Mas resta saber a forma como isso vai se dar, e para poder, porque eles não ganham pouco por partida, não. Eles não ganham pouco por partida, por mais que eles não sejam profissionais, não ganham pouco. Fala aí, Stefano. Porque, assim, o que acontece? Vou colocar 2 pontos aqui. Primeiro, e o mais importante, o VAR, na verdade, né, para transmissão ao vivo, se tornou um momento para destacar o juiz. Você vai ver durante os jogos, isso vocês podem perceber em qualquer jogo que tenha VAR. Teve um lance polêmico, o juiz começa a botar a mão no ouvido, ele nem olha quem está ao redor, já faz assim. Porque ele sabe que ele está aparecendo. É nítido. Você pode botar em qualquer jogo, chama o VAR, ele faz assim, não tem nenhum jogador em direção a ele. Ele já faz assim, já olha para o lado, já faz assim. Ou seja, ele se destaca. Então, assim, eu acho que o juiz, botar uma estrelinha no juiz, sem a capacidade do juiz ter essa estrelinha. Não é como... Aí o segundo ponto, entrando nesse. Não sei se vocês vão lembrar de um árbitro italiano, falando do Papo Caute também, o Pierluigi Collina. Cara, da história. Alguém lembra de algum lance dele que algum jogador na Europa tenha ido para cima dele? Não, tá errado. Não, ele marcava e ponto final. O jogador, por mais que ele tivesse a dúvida, ele fala, mas o Collina falou isso. Por que o árbitro não pensa em ser assim? Em estudar tanto quanto o Collina estudou, tanto se profissionalizar literalmente. Não é só a culpa da CBF, mas o árbitro parece que não quer. Tipo, a CBF aceitou, opa, você é o mesmo e acabou. Eu acho que esse é o principal problema. Em outras profissões também, mas no árbitro é gritante isso. O cara se fosse assim um caso, o cara sempre errar o mesmo lance, é uma coisa. Agora, o problema que acontece aqui em um momento, em um jogo, o cara tá como árbitro, ele marca pênalti, uma bola na mão, no jogo seguinte não marca. É esse o problema, não tem nenhum padrão. Não tem critério zero. Seguir. Pode falar, Igor. Tá sem áudio, Igor. Igor tá mal. Melhorou aí? Tá saindo o áudio agora? Tá. Perfeito. Tava com um probleminha técnico aqui de quem tá começando agora, bate aquele nervosismo. Então, cara, a respeito da arbitragem, eu acredito que está nesse caminho mais pela falta da profissionalização, né? Porque quando você não profissionaliza, você não pode cobrar de um certo ponto que tenha um empenho maior. É o caso da privatização, por exemplo. Pessoas reclamam de serviço público e serviço privatizado, a diferença. Trazendo para o meio do futebol, seria mais ou menos isso daí. A questão de profissionalizar para poder ter essa cobrança maior. Em relação a aparecer, eu não sei se vocês lembram, uma época que tentaram colocar microfones nos uniformes dos árbitros. Inclusive o Godoy, se eu não me engano... O Wright usou isso contra o Giovanni. O Wright, né? Isso daí. E foi querendo aparecer realmente no jogo, mas não pelo ponto esportivo, e sim pelo ponto do estrelismo, querendo trazer a atenção para cima de si.
É algo que atrapalhou, e o VAR no Brasil está acontecendo isso. Agora, só para complementar, eu acho que o VAR ele está sendo mal utilizado. Muito mal. Entendeu? Mas aí é uma cidade que tá olha só, mas em que sentido? O VAR ele deveria ser utilizado como é utilizado nas outras modalidades esportivas. Por exemplo, eu sou fã de NFL, de futebol americano, tá? Gosto muito, assisto direto. E eu achava que o VAR deveria ser utilizado assim como é utilizado na NFL. Na NFL, quando sai um touchdown, ou seja, como se fosse um gol para o futebol, há essa revisão, há uma revisão, tá? Se o touchdown for legal, é confirmado, se não for legal, ele é anulado. E aqui no futebol a mesma coisa, sai um gol, é legal? Beleza, confirma, não é? Excelente, cancela o gol, invalida o gol. E daria aos treinadores o direito do desafio. Não deixaria na mão. No vôlei, desafio, né? É no vôlei, é no futebol americano, é no tênis, em todas as modalidades, cara. Por que no futebol o cara que está lá em cima que tem que interferir? Olha só, por que o cara que está lá em cima tem que interferir, não o treinador? Se eu acho que meu time. Olha só, se eu acho que meu time foi prejudicado num pênalti, numa falta, eu desafio. Vamos supor, coloca 3 desafios para cada treinador durante o jogo. Se ele desafiar de forma errada, ele perde os outros 2 desafios dele. Aí ele se pode, desculpa falar. Olha o Infanto dando aí a palavra dele, que o VAR foi inspirado no challenge do tênis, só que além de ser o jogador que pede, é objetivo, dentro ou fora, ponto ou não tem meio termo. Tem um problema que o Marcos falou. Eu entendi, eu até gosto desse jeito, do desafio e tal, seria legal. Mas o VAR só não está dando certo aqui no Brasil. O VAR só não está indo bem no Brasil. Você pega um jogo europeu, aí eu passo para o Stefano, tá? Que assiste muito mais do que eu. Ele pode falar mais. Lá não tem essas cagadas todas que está acontecendo aqui, pô. E assim, a gente tem que ver o seguinte, o jogo na Europa... E olha que eu vi o Stefano, eu vou passar para o Stefano, mas eu vi o Stefano concordando com você e tudo, mas ele também vai concordar comigo. Por favor, Stefano, agora você fala como é no modo europeu aí. Só um detalhe, Stefano, que o jogo na Europa, nem todas as bolas são falta. Lá, por exemplo... o jogo é mais truncado. É uma coisa difícil de ser marcada, e quando é marcada, é pouco questionada, como o Stefano falou. A maioria das vezes respeita a decisão do árbitro, não sei se é questão de cultura. Sim, eu falei de um árbitro ou qualquer outra coisa. Eu falei de um árbitro da época que nem existia VAR. Eles não questionaram, e não mudou isso. Aí que está a questão. Eu acho que é muito mais o respeito também dos jogadores, além da profissionalização do árbitro, o respeito dos jogadores. Aqui no Brasil, né, eles foram respeito à regra, né? Desde o berço a ganhar no grito. Mas não foi, e fica buzinando na cabeça do árbitro. Vou lembrar até vocês um assunto aqui para a gente finalizar o assunto que ocorreu no jogo do Vasco no fim de semana. Quando o Nenê tomou o cartão amarelo, ele chega para o juiz e fala: porra, é a primeira, cara. Então ele já chega de uma forma assintosa no árbitro. Ele já chega de forma assintosa. Aí o árbitro responde, ele continua falando: é a primeira, é a primeira. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. O Nenê tinha sofrido uma falta desse rapaz 1 minuto antes, tá? O cara deu uma chegada nele. Então, nitidamente, ele foi para dar uma chegada no cara, para dar um chega para lá nele lá e dar o revide. E às vezes o juiz percebeu isso. A intensidade da falta merecia o cartão. E ele reclamou, continuou reclamando, se sentiu não respeitado. Justamente está aí que eu estou falando. A aplicação da regra. A aplicação da regra. A partir da hora que o jogador... Aí o Stefano falou rápido, só para a gente terminar. O Stefano falou que lá o pessoal na Europa não faz isso, porque lá os árbitros seguem a regra. E o jogador sabe. E se for para cima dele, ele vai tomar cartão, porra. E a diferença também... O brasileiro, quando chega na Europa, começa fazendo isso, depois para. Aqui, eles fazem o que quer porque deixam. Acabou. Vou chegar aqui para vocês. Porque o árbitro quer isso que eu estou explicando. O árbitro quer que o jogador venha porque a câmera foca nele. Ele está aparecendo. Temos uma galera aqui participando aqui do nosso bate-papo. Teixeira Neto chegou aqui, mandando um abraço para todo mundo.
Léo Santos falou, Igor, tira essa camisa que tem risco da live cair, rapaz. E Léo caiu na hora, o Igor caiu. Davi Borges aqui, nós temos ele falou que tinha lançado a discussão, depois a gente vai salvar aqui. Pedro Fabre, falando sobre o que é botafoguense, mas essa SAF aí, não sei não. Ele é Flamengo. A Luísa Roberto deixando boa noite aqui. Cara, né, mano? Hélio Esteves de Souza deixando um abraço. Michael Andrade, Betão da Bahia, aqui na nossa live. Betão, meu rei. Michael. Nosso jornalista Michael, Sacanagem, é ele mesmo? É ele mesmo. Só porque eu escaldei ele no grupo. Meu querido Zoca, rapaz, meu querido Zoca. Aliás, eu vou deixar aqui um abraço antecipado, porque na quinta-feira é aniversário do Zoca, rapaz. Olha, quinta-feira é aniversário do Zoca, eu quero deixar um abraço, grande amigo, Zoca. Victor Reit está aqui, o amigo querido do Charles Madeira. Charles hoje não está, não. André Alguenin deixando aqui saudações tricolores aí para o Marcos Lessa. Rural Evolution falando aqui é Galo. Banda BR-80, meu querido Savinho da BR-80. Marquinhos deve conhecer essa BR-80 aqui de Niterói, gente boa pra caramba. Sim. Já chegou aqui na Bahia, hein? Já chegou na Bahia o sol. Tô esperando minha caneca. Paulo Renato falando do papo. Alessandra Pitanga também deixando seu recado aí. E a gente participando aqui da nossa... O Léo Santos fala, um dos grandes problemas do VAR é o juiz usá-lo de muleta. Concordo com o que ele falou. Percebe muito isso com os bandeirinhas que em lance claro de impedimento preferem deixar a jogada seguir. Bacana. Mas aí foi ordem de cima. Ô, Leandro, só para... o Marcelo, você conhece o Marcelo Conhasca, lá do clube? Sim, ele comentou no handball, os jogadores não podem nem reclamar. Se o basquete, meu amigo. Basquete tem falta técnica. O basquete reclamou, já era, meu irmão. Reclamou, já era. Falta técnica na hora, ninguém fala nada. Mas no futebol também é assim, meu amigo. É só sabe quem acaba falando com o juiz? Mandando um abraço aqui do Charles Magno, meu primo flamenguista, Luciano Viana Araújo, que não tem, está falando aqui, não tem primeira nem segunda, cometeu falta dura, recebe cartão, é isso aí. E no basquete, tem certos pais que reclamam muito, sabe, Betão? Tem certos pais aí de atletas, os caras pedem para sair de quadro, os caras pedem para sair. Rapaz... Você não tem ideia do que é o basquete. Eu soube que o tal do pai lá do cara foi expulso. Teve que ser expulso da quadra porque estava reclamando demais, porque o filho não jogava. O Teixeira Neto botou aqui, profissionalizar os árbitros, serem mais severos com as reclamações de jogadores e aprenderem a coordenar a ligação em campo com o VAR. Também tem isso. Papo bacana aqui do nosso papo de boteco aí. Fala aí, Igor. O Igor está tentando falar alguma coisa, mas ele não abre a boca. Só para fechar aqui essa questão do árbitro, o que nós podemos perceber também é que essa falta de respeito com a hierarquia dentro de campo acontece geralmente dos jogadores com mais idades e com mais rodagem. Isso que eu falei. Até se abstêm um pouco, têm um pouco mais de respeito em relação à decisão de campo ou até mesmo na hora de cobrar, que seja visualizado no VAR. Porém, os jogadores mais velhos, que é o caso do Nenê, o Davi Luiz também passou por uma situação parecida de expulsão por desacato. Gabigol. Olha só, existem jogadores que são insuportáveis. O juiz marca alguma coisa. No Fluminense tinha o Fred, que era chato pra caramba com a arbitragem. Tem o Felipe Melo, que também é chato pra caramba. No Flamengo tem o Diego Ribas, que é insuportável também com a arbitragem. O Gabigol, eles querem botar o jogo, cara. Eles querem botar o jogo. Isso já vem de baixo, como a gente falou. Isso já vem de baixo porque os árbitros, desde a base, deixam acontecer. Então, vai se levando. Mas engraçado, Betão. Aí, quando você pega na Europa, o Neymar toda hora toma cartão na Europa por causa disso. Que ele vai tentar reclamar. Mas engraçado que quando esses caras estavam lá na Europa, eles não se comportavam assim, cara.
Vem aqui pro Brasil, e já caralho tudo. Tem alguns, Marcos, se eu chego para você e vejo que eu posso ficar te batendo e você vai ficar calado, então acabou, velho. Eu vou continuar te batendo. Olha só, para a gente encerrar aqui, tem o seguinte, tem alguns que botam a braçadeira de capitão e se acham mais que qualquer outro em campo. Acho que pode tudo. Acho que verdade. Pode reclamar. Vamos fazer, legal. Esse papo pode ser estendido em outras lives, a gente pode conversar um pouquinho mais, vamos